E aí, meus amores, tudo bem com vocês? A pergunta que eu quero te fazer hoje é: posso te contar um relato? Mas antes dos relatos de hoje começarem, eu quero falar que esse é o nosso primeiro vídeo, né? Em videocast, onde isso aqui vai virar também um podcast lá no Spotify. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou começar agora a contar alguns relatos, né, gente? Convido também a todos vocês que gostam de conteúdos assim, conteúdo sobre o sobrenatural, sobre relatos reais. Já aproveita, nos segue aí, já deixa aquele dedinho no like, curte esse vídeo e comenta se vocês já passaram por alguma coisa assim que vocês não têm explicação, né? Alguma coisa assim que vocês considerem meio que sobrenatural. Os relatos do vídeo de hoje, gente, vão ser sobre um tema um pouco sensível, tá? Eu fiquei surpresa que quando eu disponibilizei o e-mail pra vocês, eu recebi alguns e-mails sobre relatos da fatídica Boate Kiss, que é um acontecimento, que é uma tragédia, na verdade, que aconteceu em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E pra quem não sabe, gente, eu sou gaúcha, eu sou de Porto Alegre, então esses relatos eu vou tentar trazer da forma mais, assim, educada, não é a palavra certa, mas mais respeitosa possível, né, gente? Até por conta dos familiares das vítimas, por se tratar de uma tragédia que é muito recente ainda, né? Tá muito ainda na nossa memória, né? Então, vou tratar com o máximo, assim, de responsabilidade o possível, tá bom, meus amores? Eu separei esses relatos por eu também ser gaúcha e acreditar que vocês iam gostar de ver. E se você tiver um relato sobrenatural, um relato aí que você queira me contar, o e-mail é relateajessica@gmail.com. Todas as nossas redes vão estar aqui na bio pra vocês poderem nos seguir, mandar os seus relatos. E bora começar, gente. Eu não sei, é a primeira vez que eu tô fazendo isso, então eu espero que vocês gostem. E vamos lá aos relatos. E o primeiro relato, gente, é o relato que tem o título assim: A Última Vez que Liguei Pra Ela. O relato é de uma pessoa que não quer que eu fale o nome dela, então ela não fez substituição, então eu vou chamar ela de fulana, uma senhora, e vamos começar. Boa tarde. Eu nunca fiz isso antes. Enviar uma coisa assim pra um canal de internet. Quem me mostrou o seu trabalho foi a minha sobrinha. Olha que legal. Ela disse que você ia começar a contar histórias de relatos sobrenaturais, com todo respeito, e foi por isso que eu resolvi escrever. Desculpa se eu não souber muito bem como fazer isso, mas realmente é a minha primeira vez. Tá tudo certo. Também é a minha primeira vez lendo um relato, gente. Inclusive, se eu não contar da forma que vocês esperavam, tenha um pouquinho de paciência que eu vou, assim, me redescobrindo nesse tipo de conteúdo aqui também, tá bom? Bom, eu não era estudante, não era da idade da maioria das pessoas que estavam lá naquela noite. Eu tinha já 38 anos, era casada e tinha 2 filhos adolescentes e trabalhava como técnica de enfermagem num hospital aqui em Santa Maria. Não era muito assim o meu tipo de programa, mas a minha amiga, que eu não vou, quase que falei o nome dela, mas a minha amiga, eu vou chamar de Fernanda, mas a minha amiga Fernanda tinha completado 40 anos naquela semana e ela queria comemorar o seu aniversário num lugar, assim, onde ela gostasse muito, que era, né, a Boate Kiss. Ela sempre tinha ido lá desde que era mais nova, então a gente foi por ela. Um grupo de amigas pra cantar parabéns pra ela, tomar uma cervejinha e se divertir. A minha mãe faleceu em setembro de 2012. Ela morava comigo, dividíamos casa por mais de 10 anos e quando ela se foi, eu arrumei o quarto dela, guardei as coisinhas dela, mas nunca consegui desligar o telefone fixo antigo que ficava no quarto dela, né? Eu sei que parece bobagem, Jessie, mas era o número que eu usava pra ligar pra ela todas as vezes que eu tava no trabalho. Ficou sendo uma coisinha assim que eu não consegui tirar. Naquela tarde de sábado, por volta das 4 horas, esse telefone tocou, o do quarto da minha mãe. Eu estava sozinha e ouvi. E fui atender achando que era tipo engano, telemarketing, alguma coisa assim. Quando eu falei, alô, não tinha ninguém do outro lado. Silêncio. Mas não era tipo um silêncio vazio, sabe? De uma ligação tipo caindo. Não, era um silêncio com uma presença. Se é que isso faz sentido. Aquele silêncio de quando tem alguém do outro lado que não tá falando, sabe, Jessie? Eu fiquei com o telefone no ouvido por 20 segundos. Depois eu desliguei. Não comentei com ninguém, fui me arrumar. Fui no aniversário da Fernanda, né? A festa estava cheia, estava quente e a gente cantou parabéns, bebemos. A Fernanda estava radiante, muito feliz mesmo. Por volta mais ou menos de 1 da manhã, eu comecei a me sentir mal.
normal. Não era nada em específico, era um enjoo sem causa, uma agonia que eu não conseguia localizar. Falei pra Fernanda que eu ia pra casa, que eu não estava bem. Ela entendeu e me deu um abraço bem forte e ficou. Peguei um táxi e fui embora. A Fernanda saiu da boate no começo do incêndio. Perdida no meio do pânico, com queimaduras no braço, ela ficou meses em tratamento. Hoje ela está bem. A maioria das amigas que ficaram depois que eu fui embora conseguiram sair, mas 2 não saíram, Jess. Eu penso naquela ligação toda vez que o assunto aparece. Não tenho como saber quem ligou. O telefone da linha daquele quarto era um número que quase ninguém tinha mais. A operadora depois confirmou que não tinha registro de chamada recebida naquele horário, mas ele tocou, Jesse. Eu ouvi e eu atendi. Pode ser que não tenha nada a ver, pode ser que seja coincidência, mas a minha mãe trabalhou em um hospital por 30 anos e ela sabia reconhecer quando precisava ir embora. Um abraço e um beijo e espero que goste do meu relato. Olha, gente, é um relato bem profundo, né? Assim, eu acredito muito nessa coisa que pode realmente ter sido a sua mãe tentando te avisar, né, do outro lado, que realmente não era pra você estar nessa festa, né, nesse dia em específico. Eu acredito muito nessas mensagens, assim, de pessoas queridas que tentam nos alertar, né, do outro lado, coisas assim, como, por exemplo, a tragédia da Boate Kiss, né, gente? Como mãe, né, eu imagino que no outro lado ela gostaria de mandar essa mensagem até pra te avisar. Fico feliz que você conseguiu sair ilesa, né, dessa tragédia. E que bom saber que a sua amiga também está bem. Mas assim, é de arrepiar, meus amores. Eu fico assim pensando, né, essa tragédia foi uma tragédia que mexeu com muitas famílias, né? Foi assim, uma morte em massa mesmo, né, gente? Uma coisa que levou muita gente de uma vez só. E a gente costuma ver muitos relatos pesados de histórias aí, né, de acontecimentos onde muitas pessoas desencarnaram de uma única vez, né? Então, eu acho que é até normal a gente ver muito relato, né, sobre a boate aí. E é isso, agora vamos pro próximo relato. Muito obrigada pelo seu relato. Ele foi o primeiro relato que eu contei aqui no nosso videocast de relatos sobrenaturais. Eu tô muito feliz e bora pro próximo. O próximo relato, tá, gente? O título é: Cara, eu ainda não sei falar sobre isso direito, mas vai. O relato, né, gente, é do Bruno. Eu acho que eu posso falar o nome dele. Inclusive, se você quiser me mandar um relato e não quiser que eu fale seu nome, por favor, fale logo no iniciozinho do relato, porque isso é muito importante, né, pra eu saber se eu conto seu nome, se eu não conto. Até, né, gente, porque vai ter relatos também sobre trabalhos espirituais. Eu sei que nem sempre as pessoas querem que fale o nome, né? Então, por favor, me avisem sempre no início dos relatos, quando vocês forem mandar aqui pro canal. Vamos lá. Oi, tô mandando porque uma amiga me mostrou seu canal e disse que você ia começar também a fazer relatos sobrenaturais. E como gosto muito desse tipo de conteúdo, decidi mandar ali, né, o meu relato pra quem sabe, assim, te ajudar, né, com o meu relato e até entreter um pouco o pessoal. Eu tinha acabado de chegar em Santa Maria, tipo, recente mesmo. Uns 3 meses antes, vim de Porto Alegre para fazer engenharia. Ainda estava naquela fase de conhecer gente, ir em todo rolê que aparecia para fazer amizade, sabe? Quem sabe descolar um namoro, aquela coisa de calouro mesmo. Meu colega de quarto, eu vou trocar o nome porque eu não sei se pode falar, tá, gente? O Bruno me chamou pra Kiss naquele sábado e eu fui, obviamente. Tipo, não ia perder a chance de sair com o pessoal, né? A única coisa estranha que aconteceu comigo foi no elevador do meu prédio. Era um elevador velho, daquele que você sente que um dia vai pifar. A gente morava no 5º andar. E quando eu entrei no elevador com o Bruno pra descer, o elevador subiu, sendo que tinha chamado pra descer mesmo, sabe? Ele foi até o 6º andar e abriu a porta. O 6º andar era o último andar e não morava ninguém lá. Só tinha tipo um quartinho de depósito e ficou com a porta aberta por mais ou menos uns 10 segundos e depois fechou e desceu normal. Eu e o Bruno
Ficamos se olhando, tipo, esse elevador tá pirando? Demos risada e foi isso. No corredor lá embaixo, quando a gente tava saindo do prédio, eu bati o joelho na quina da catraca, aquela que fica bem na saída. Machuquei feio, ficou roxo e na hora eu falei pro Bruno: cara, acho que hoje não é a minha noite. E dei risada, ele falou que era frescura, né? E a gente foi mesmo assim. Lá perto da boate, uns 2 quarteirões antes, eu lembrei que tinha esquecido a carteira, dinheiro, documentos, tudo no apartamento e tive que voltar. O Bruno falou que ia na frente e me esperava lá dentro. Eu voltei lá, peguei a carteira, desci do prédio e aí quando eu tava andando de volta pra Kiss, eu recebi uma ligação da minha mãe. Minha mãe não ligava de noite quase nunca. Eu atendi, né, achando que era alguma coisa urgente, mas não era nada demais. Ela só queria saber se eu tinha comido aquela noite, né, e se eu tava precisando de alguma coisa. Coisa de mãe mesmo. Mas a gente ficou uns 20 minutos no telefone na rua e ela me contando de um negócio que tinha acontecido com a minha prima e eu ouvindo sem jeito de cortar ela. Quando eu desliguei, já era tipo 1h30 da manhã e eu resolvi que já era tarde e voltei pro apartamento. O Bruno saiu. Tô falando com ele até hoje, mas o joelho ficou roxo uma semana e eu fiquei olhando para aquele roxo pensando nas 3 coisas que aconteceram. O elevador que subiu, o joelho e a carteira. Cada um separado, não significando nada. Junto, aquela noite, me atrasou o suficiente pra eu não entrar na boate. Eu sei que parece que tô querendo achar um significado, aonde não tem. Talvez seja isso mesmo. Mas, cara, o elevador subiu até o 6º andar, sendo que eu chamei ele pra descer. Abriu a porta pra um corredor vazio e ficou lá parado 10 segundos. E depois de saber tudo o que aconteceu na boate, as pessoas que a gente perdeu, né? Eu fiquei pensando, o que será que foi que aconteceu? Gostaria que você desse a sua opinião. Muito obrigado se você estiver lendo o meu relato e um grande beijo. Nossa, gente, é o 2º relato de aviso, né? Com coisas assim pra impedir as pessoas de irem mesmo na boate, né, gente? E eu acho que assim, quando não é pra ser a sua hora, realmente não vai ser, né? Eu acredito sim que essas coisas aconteceram, digamos, pra te impedir, né? Pra te deixar assim desconfiado. Porque é muito estranho, né? Você subir, machucar o joelho, todas essas coisas, né, gente? Eu acho que realmente o seu anjo da guarda naquele dia, ele tava trabalhando fortemente. E ainda mais uma coisa dessas, né? Que depois começou a vir as notícias, né? Eu imagino que vocês ficaram, assim, meio chocados. Mas com certeza eu acredito que foi um aviso aí do outro lado pra você não ir na festa, né? Mesmo você tendo ido. Bom, e vamos pro próximo relato. Muito obrigada pelo seu relato. E o título desse relato é: não sei se devo chamar isso de sobrenatural. Bom, vamos lá. Ela falou que o nome dela é Renata e ela disse que prefere não usar o sobrenome. Beleza. Olá, Jessie. Antes de mais nada, quero dizer que fiquei em dúvida se esse relato se enquadra no que você recebe, pois não é uma experiência dramática. Não vi nada, não ouvi nada, não sonhei com nada. O que aconteceu comigo é mais interno e talvez por isso seja difícil de colocar em palavras sem soar como se eu estivesse exagerando ou tentando criar um significado para algo que não existe. Naquela época, eu tinha acabado de sair de um relacionamento de 4 anos. Trabalhava como designer e freelancer em Santa Maria, sozinha num apartamento, passando por um período que eu não conseguia nomear como depressão por muito tempo. Não saía muito, não me animava com quase nada. Quando a minha amiga, que eu não vou citar o nome aqui, gente, porque eu não sei se ela quer que fale, né? Me chamou pra ir na Kiss naquele sábado. Minha reação imediata foi dizer não, como sempre. Eu disse que não ia, que estava cansada e inventei alguns motivos qualqueres pra ela. Ela insistiu um pouco e desistiu. E foi com outras amigas. O que eu quero contar é o seguinte: naquela noite, umas 2 horas depois que ela foi embora, eu fiz algo que não fazia há meses. Liguei pra minha mãe. Não havia um motivo específico, não estava triste de um jeito diferente, não tinha acontecido nada. Eu só peguei o telefone e liguei. A gente ficou mais de 1 hora conversando e ela me contando sobre meu irmão, sobre o cachorro que tinha ficado doente, sobre uma receita que ela tinha feito, coisas cotidianas mesmo. Quando eu desliguei, eu me senti um pouco melhor e aí fui dormir. Na manhã seguinte, quando eu soube o que tinha acontecido, a primeira coisa que eu fiz foi ligar pra minha amiga.
dia, ela tinha saído e estava bem. Depois eu fiquei sentada por um tempo sem fazer nada. E então eu percebi que no estado em que eu estava naquele período, se eu tivesse saído do apartamento e ido me distrair como ela queria, Jessie, eu provavelmente teria chegado mais tarde e ficado até mais tarde lá na festa. E quem sabe não teria noção clara de onde estavam as saídas. Eu estava anestesiada emocionalmente naquela época. Reagia lento com tudo. Não estou dizendo que alguma força sobrenatural me fez ligar para minha mãe. Não sei dizer isso. Só sei que foi a primeira vez em meses que eu liguei para ela sem motivo nenhum. Naquela noite em específica, em que a conversa me prendeu em casa no horário exato, sabe? O que me perturba não é o evento em si, em que durante todo aquele período eu me sentia completamente desconectada de tudo e de todos. E naquela noite, por algum motivo que eu nunca identifiquei, eu senti vontade de ouvir a voz da minha mãe. Só isso, mas foi suficiente. Eu perdi vizinhos, amigos e colegas que eu poderia ter conhecido, porque, né, gente, lá todo mundo se conhecia naquela cidade. O meu relato foi esse. Espero que ajude aí no seu canal. E um grande beijo, eu adoro seu trabalho. Beijo aí pra você, meu amor. Ajudou com certeza. E assim, eu imagino que muita gente também, né, queria ir pra essa festa, porque pelo que a gente sabe dessa festa da Boate Kiss, era uma das festas mais badaladas da cidade, né, gente? Então eu imagino que muita gente também, assim como essa pessoa que mandou mensagem aqui pra gente, né, tava marcando pra ir, acabou não indo. E eu imagino como que essas pessoas se sentem, né, gente? Saber que você poderia ter ido em algo que poderia ter ceifado a sua vida, né? Assim quando, por exemplo, um avião cai e você por algum motivo se atrasa pra um voo e acaba não indo, né? E você fica com aquele pensamento que, nossa, me salvei, o que será que aconteceu? Eu imagino que as pessoas que iam ir pra festa, né, e não foram, devem se sentir um pouquinho assim. Então, muito obrigada pelo seu relato e vamos pro próximo. Bom, galera, esse é o quarto e último relato, tá, gente? Do vídeo de hoje, né, que é um vídeo só de relatos da boate. Tenho alguns outros relatos aqui pra contar, que eu recebi muitos e-mails, gente. Eu fiquei, assim, muito feliz de verdade com o engajamento de vocês, né, com as mensagens de vocês no meu e-mail, né, de relatos. Eu não tava realmente esperando, que vocês queriam tanto que a gente começasse a trazer vídeos sobre esse tema aqui. Então, vocês tragam aí, gente, os temas que vocês quiserem para os próximos vídeos. Eu também queria muito começar a trazer relatos sobre caminhoneiros. Eu recebi alguns relatos de caminhoneiros, mas eu sei que é um relato que muita gente também gosta de ouvir, né? Então, sintam-se à vontade para trazer aqui pro canal os seus relatos. E agora sim, vamos pro último relato. O último relato tem aqui o título de O Menino do Banheiro, enviado pelo Marcos. E eles que a gente pode falar o nome dele. Ó, esse nos avisou. Oi, Jessie. Eu preciso ser direto, porque se eu ficar elaborando demais, eu vou apagar tudo e não enviar. Eu estava dentro da boate naquela noite. Sobrevivi. Isso já é público pra quem me conhece. Então, não tem problema dizer. O que nunca contei pra ninguém é o que só tô contando agora, porque vejo que você quer contar essas histórias, e essa história eu acredito que vai tocar muita gente. E sei que você vai ler e lidar, né, com uma seriedade por já acompanhar o seu trabalho. É uma coisa que aconteceu antes do fogo começar. Por volta de umas 2 da madrugada, eu fui no banheiro. Tava cheio como tudo lá dentro naquela noite. Quando eu saí do banheiro, no corredor estreito que voltava pro salão, principal, tinha um menino parado. Devia ter uns 12 anos, 12, 13 anos no máximo. Parado, quieto, olhando pra mim. Completamente fora do lugar, num ambiente assim de madrugada, de festa, sabe? Ele estava vestido de vermelho, por isso eu não esqueço dele. Eu parei instintivamente e olhei pra ele, esperando ele dizer alguma coisa. Tipo, tava perdido, procurando alguém. Ele não disse nada, só apontou pro fundo do corredor, na direção contrária ao salão, na direção da saída dos fundos. Eu fiquei alguns segundos sem entender. Olhei pro lado do salão, olhei de volta pra ele, e ele continuava lá, apontando. Não sei te explicar por que eu fiz o que fiz. Talvez o jeito que ele estava parado, aquela calma toda, que não combinava com nada
nada ao redor. Eu fui na direção que ele apontou, fui até o fundo do corredor e encontrei a saída dos fundos. E eu fiquei ali fumando, de um lado de fora, olhando de um lado pro outro por alguns minutos. Quando o caos começou lá dentro, eu já estava do lado de fora. Eu corri. Pensei até em voltar pra tentar ajudar, né, o pessoal a sair, mas foi tudo muito rápido, Jessie, muito ligeiro. Eu fiquei com medo, pra ser sincero. Quando as coisas foram se assentando e eu comecei a falar com outras pessoas que estavam lá, eu perguntei sobre o menino algumas vezes e ninguém sabia do que eu estava falando. Ninguém tinha visto nenhuma criança lá dentro da boate naquela noite. E faz sentido, né? Era uma festa pra adultos de madrugada, mas eu vi, Jessie. Eu estava completamente sóbrio naquele momento. Tinha bebido pouco porque tinha que trabalhar no domingo. Nunca mais consegui lembrar do rosto dele com clareza, mas o gesto de apontar e a roupa dele eu lembro perfeitamente. Eu lembro que eu não senti medo quando vi. Senti uma estranha calma. Se isso faz algum sentido, não sei. Não tem explicação. Só tem o fato de que segui na direção em que ele apontou e isso me colocou do lado de fora, quando precisava realmente estar do lado de fora. Abraço e grande beijo, espero que leiam meu relato, eu sou um grande fã. Olha, abraço pra você também, muito obrigado. E nossa, esse relato, gente, foi um relato assim que quando eu li antes de trazer aqui pra vocês, né, eu fiquei assim um pouco surpresa, porque pra quem não me acompanha há mais tempo, quem sabe não vai saber, mas eu trouxe no meu canal, né, um relato, no canal Estranho Mundo de Jessie eu trouxe um relato não, uma história, né, que o pessoal tava contando aí há um tempo, sobre a mulher vestida de vermelho, né, uma suposta mulher que estava na festa vestida de vermelho, e você falar de um menino, né, vestido de vermelho, vai muito de encontro ao que supostamente algumas pessoas enxergaram lá na boate, né, dessa mulher de vermelho. Será que teria alguma ligação com a mulher de vermelho? Será que seria uma outro tipo de visão sobre esse espírito que as pessoas dizem ter visto na festa, né, gente? Essa história da mulher de vermelho, eu acredito muito, né, eu vejo muita gente falar sobre ter visto essa mulher. Algumas pessoas falam que ela tava rindo, e agora a gente tá vendo aí, né, galera, a descrição, né, de uma criança também de vermelho. Bom, galera, os relatos de hoje ficam por aqui. Eu quero muito ver o que vocês acharam dos relatos. Mas claro, né, gente, vamos comentar ali também com um pouco, assim, de respeito, né, galera? Porque independente de você acreditar, né, no sobrenatural e acreditar nos relatos que as pessoas contaram aqui pra gente ou não, o importante é a gente ter, assim, né, o máximo de respeito. E também, se você tiver um relato pra me contar, traz aí no e-mail, né, relateajessica@gmail.com. A gente também tá no Spotify, né, gente? Estamos tentando botar em todas as plataformas aí o nosso videocast. Espero muito que vocês tenham gostado, gente. Deixa aquele like, compartilha com geral, que agora a gente tá trazendo aqui. Quero trazer todas as semanas, pelo menos aí 5 relatos por semana, né, gente? 5, assim, relatos diferentes por semana, porque eu tô bem animada pra contar esses relatos pra vocês, tá bom? Agora só me resta deixar aquele meu grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!